Olá, pessoal! Eu acho que dá para perceber que eu tenho gatos em casa. O meu microfone acusa. Sejam bem-vindos de volta ao Renologia e hoje é dia de Articulando. Um articulando que não só vai tratar temas da biologia, como também fará alguns links com outras áreas do conhecimento, como as ciências humanas. Parte daquilo que a gente vai conversar hoje, inclusive, já foi tema da redação do Enem. Então, muita atenção, porque mostra que o tema que será tratado aqui, obesidade, é muito importante. Mas antes da gente começar, o velho ritual de sempre. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer e trazer sempre conteúdos completos para você. Pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Toda vez que nós abordamos o tema obesidade, nós entramos aí numa série de conflitos, de discussões. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar é o fato de que a obesidade não é uma questão estética como muitos encaram. Existe sim numa sociedade de consumo um padrão de beleza que é procurado por todos. A sociedade te imprime esse padrão e você inconscientemente busca esse padrão. Tá? Então aí você começa a consumir produtos que vão te levar a esse padrão e se você chega a alcançá-lo, você começa a consumir produtos que vão lhe manter nesse padrão. Essa é uma questão extremamente difícil de se realizar, ainda mais num canal de biologia, porque ela entra até com questões filosóficas, questões históricas, questões sociais, que vão muito além de uma simples análise de um biólogo. Mas a gente precisa entender que quando a gente fala aqui de obesidade, nós não estamos falando de questões estéticas, porque até essas questões estéticas dizem que o obeso não pode ser bonito, e isso é muito errado. A beleza não está na obesidade ou na magreza. A beleza está na pessoa. É muito além. O conceito de beleza deve ser encarado muito além do que simplesmente a forma física, certo? Bem, a gente vai falar aqui de saúde. E mesmo dentro da questão da saúde, existe aí uma divisão de opiniões. As autoridades médicas dos Estados Unidos, por exemplo, consideram sim que a obesidade é uma doença. Já as autoridades médicas do Brasil entram aí em um desacordo. Por quê? Muitos consideram que sim, que a obesidade é uma doença, muitos consideram que não, que a obesidade não é uma doença. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa que tem obesidade, que está num quadro de obesidade, possui exames até melhores de pessoas que têm aí que são consideradas magras. Níveis de colesterol, níveis de triglicerídeos, níveis de glicose no sangue, que são considerados como saudáveis, diferentes de muitas vezes uma pessoa que é magra e tem esses níveis completamente alterados. Então a discussão para saber se a obesidade é ou não uma doença, ela continua, nós não temos esse martelo batido aqui no Brasil. Tá? Então, é uma questão de você ter base de argumentação para poder considerar ou não. Agora, o fato da obesidade ser uma questão que está relacionada a outros problemas de saúde e que está relacionada também a uma questão de hábitos de consumo da sociedade, isso a gente não pode simplesmente negar, isso é algo que a gente precisa mostrar aqui. Para saber se alguém está em quadro de obesidade ou não, a gente utiliza a tabela do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. É isso que vai nos dizer em que situação a pessoa está. O IMC, ele é calculado, e aí você pode fazer inclusive esse cálculo em casa, pelo seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, a gente trabalha aí com uma unidade de medida que é o quilo por metro quadrado, tá? Vamos dar uma olhadinha na tabelinha do IMC para que você possa fazer aí em casa o seu e ver em que quadro você está de acordo com as autoridades médicas.
Como a gente pode ver na tabela do IMC, quem está com valor abaixo de 18,5 é considerado abaixo do peso. E aí precisa fazer uma dieta para poder ganhar peso de acordo com o padrão da tabela. Entre 18,6 e 24,9, nós temos pessoas com peso ideal. E aí eu abro aqui um parênteses, né? O termo peso ideal é utilizado nessa tabela, mas eu particularmente não gosto dele, porque literalmente a gente entra na questão do padrão, né? Porque se é o ideal, existe algo que foi padronizado como bom. E nesse caso aqui, a gente não pode entrar muito nesse detalhe, né? E levar tudo isso a ferro e fogo, porque vai depender muito de questões do próprio organismo da pessoa para dizer o que é e o que não é ideal. Mas como isso faz parte da tabela, eu estou replicando aqui a informação, estou aqui colocando a informação, mas faço essa ressalva sobre o termo peso ideal. Continuando. Entre 25 e 29,9, a pessoa está acima do peso. Entre 30 e 34,9, a pessoa está com primeiro grau de obesidade. Entre 35 e 39,9, a pessoa está com o segundo grau de obesidade, que é uma obesidade mais severa, e acima de 40 nós temos o quadro de obesidade mórbida ou terceiro grau de obesidade. Existe sim uma relação de obesidade com problemas de saúde, e isso a gente pode averiguar por amostragem, inclusive, trazendo aí estudos científicos. Uma pessoa com obesidade, ou seja, quanto maior o seu IMC, maior a propensão dela a desenvolver diabetes, hipertensão, outros problemas cardíacos, alguns problemas nas articulações por limitação de movimento, e aí a gente tem quadros que são de muita atenção. Alguns desses problemas, inclusive, podem também ajudar na geração da obesidade. Então, acaba sendo um ciclo retroalimentável. E a gente vai ver isso nas causas da obesidade. Por uma lógica muito grande, a gente pode falar que uma pessoa que tem obesidade é aquela que consome mais calorias do que gasta durante um determinado período. A gente viu, inclusive, nos vídeos de metabolismo, e eu estou colocando aqui o link para que vocês possam acessar essa playlist de metabolismo, que quando a gente consome glicose, quando a gente consome outros alimentos que entram pela via glicolítica, a gente faz um armazenamento dessa energia muitas vezes no glicogênio, e depois que as nossas reservas de glicogênio estão cheias, nós começamos a reservar na forma de triglicerídeos, que é literalmente a gordura acumulada no tecido adiposo, que vai fazer com que a gente engorde. Mas isso é uma relação muito, mas muito superficial. É claro que a primeira causa de obesidade é sim a vida sedentária, a inatividade que a gente acaba consumindo, principalmente se associada a uma má alimentação, acaba consumindo uma quantidade de energia muito maior do que aquilo que a gente vai consumir e vai gastar, e aí é claro que a gente vai armazenar essa energia na forma de glicogênio e principalmente de triglicerídeos. Mas não é só isso que causa a obesidade. Nós temos aí fatores genéticos que são fundamentais, e esses fatores genéticos eles vão determinar como nós gastamos energia, a nossa taxa metabólica, onde essa energia será mais acumulada. E aí a gente tem tipos estéticos de obesidade, né? A obesidade de maçã, a obesidade na forma de pera e por aí vai. Existem aí também essas análises, algumas mais comuns em homens, outras em mulheres. E claro, existe uma análise bastante profunda a respeito disso, mas é fato que o fator genético ele é fundamental para o desenvolvimento da obesidade também. Além do fator genético, nós temos um fator motor. Às vezes essa inatividade ela é gerada por algum problema de locomoção nas articulações, nos ossos e por aí vai. Então,
lesões ou então uma artrite, uma artrose que dificultam que dificultam o exercício físico, isso pode gerar no indivíduo uma inatividade que vai gerar uma obesidade. Então, olha só que interessante. Eu disse que a obesidade era fator para problemas nas articulações, né? Ela poderia determinar porque ela limita a movimentação, mas as articulações, os problemas nas articulações também podem ser fatores preponderantes da obesidade. Então, bastante interessante, é isso que eu quis dizer quando eu falei do ciclo retroalimentável. A gente tem hábitos culturais, principalmente hábitos alimentares. Então, uma família que se alimenta mal vai passar esse tipo de alimentação, inclusive para os teus filhos. Muitos alimentos industrializados, muitos alimentos que possuem uma grande quantidade calórica e não necessariamente são saudáveis. Então, a gente tem os hábitos alimentares que são fundamentais. Temos a questão da ansiedade, e aí eu entro aqui na ansiedade como literalmente um desconto, né? Aquela ideia de você sempre levar algo à boca para poder aplacar uma ansiedade que pode ser gerada porque a pessoa parou de fumar, pode ser gerada porque a pessoa está com estresse no trabalho, está com estresse na família, está passando por alguma situação que aumente essa ansiedade, então ela também é fundamental. Temos também fatores que atuam na obesidade, né, que podem gerar, podem desenvolver a obesidade no indivíduo, como fatores medicamentosos. Então, anticonvulsionantes, antidepressivos podem aumentar o apetite ou podem causar inatividade ou podem trazer alterações no ritmo metabólico que vão simplesmente ajudar no desenvolvimento da obesidade, e também fatores que são endócrinos, como o hipotireoidismo ou a tireoide de Hashimoto, com a qual você abaixa a produção dos hormônios T3 e T4, e aí você deixa o funcionamento do organismo mais lento, e é óbvio que com o funcionamento mais lento você tem um gasto menor de energia e começa a aumentar a sua reserva energética. É muito interessante a gente saber essas causas da obesidade, justamente para tirar do foco aquela ideia completamente equivocada que a obesidade é uma questão fácil de resolver porque é só parar de comer. Não é assim que funciona, e aqui nós listamos uma série de fatores que podem ajudar no desenvolvimento da obesidade, e tem muitos outros, né? Ainda se formos avaliar, tem muitos outros. Então a gente precisa perder esse preconceito de que a questão da obesidade é exclusivamente uma questão de má alimentação. Existe um documentário que eu particularmente amo e sempre passei isso para os meus alunos em sala de aula quando falávamos de nutrição, que é o Super Size Me, a dieta do palhaço. Quem não conhece, fica a dica aqui para que assista. Nesse documentário, o documentarista, e agora me foge o nome dele, se alimentou durante um bom período de tempo, não lembro quantos dias foram, apenas de coisas vendidas no McDonald's. Então, até a água que ele consumia era uma Mac água, vamos dizer assim. Porque esse documentário ele é fundamental para a gente poder entender o caso de obesidade no mundo. Nós temos aí uma demanda muito grande. A nossa vida foi transformada em uma vida corrida, no qual o tempo se torna muito escasso. Então a gente vê nas grandes cidades principalmente uma massa de pessoas sem tempo para nada, né? Com muito tempo de trânsito entre o local de trabalho e casa, com pouco lazer, com pressões dentro do trabalho muito grande, e isso faz com que essas pessoas busquem uma alimentação mais rápida e mais fácil de ser consumida. Daí surgiram os fast foods, daí surgiu o leque de possibilidades de exemplos que nós temos de alimentos industrializados de fácil consumo. Eu muitas vezes, quando não levo a minha marmita para o trabalho, que geralmente eu levo
minha marmitinha que a minha esposa prepara para mim bonitinho, eu vou almoçar em um restaurante lá perto e quando passo na frente do supermercado, na hora do almoço, existe um supermercado perto do colégio onde eu trabalho, eu vejo muitas pessoas na fila na hora do almoço comprando biscoito recheado, comprando refrigerante, porque é aquele lanchinho rápido que elas vão substituir pelo almoço. E aí, essas comidas, tanto no fast food quanto hiperindustrializadas, possuem açúcar em excesso. E o açúcar já é conhecido, tem um hábito, ele tem a possibilidade de causar numa pessoa um vício, e um vício como se fosse literalmente uma droga, comparando o açúcar à cocaína, comparando o açúcar à heroína, e aí a gente sabe que isso só vai crescendo. Quanto mais açúcar eu consumo, mais açúcar eu quero consumir. Pensando nisso tudo, a OMS observou que o número de obesos no mundo começou a crescer muito e o número de pessoas acima do peso que não está em obesidade também. Hoje acredita-se que 20% da população mundial, isso dá mais de 1 bilhão de pessoas, está acima do peso, em quadros ou não de obesidade. E aí a OMS criou o termo globesidade, que seria a ideia de uma obesidade global, e começou a tratar a obesidade como uma epidemia global, ou seja, uma pandemia. Vejam só que interessante. Enquanto a gente discute aqui no Brasil se a obesidade é ou não doença, a Organização Mundial de Saúde, ela já trata a obesidade como uma doença pandêmica. E isso é fundamental, tá? Mesmo que a gente tem aí casos de pessoas com obesidade que possuem níveis saudáveis nos seus exames. Por quê? Porque isso mostra um adoecimento social e é um adoecimento dos nossos hábitos. Estar desenvolvendo obesidade com tudo isso que eu falei é estar literalmente perdendo qualidade de vida. Não estamos nos alimentando direito, não estamos tendo tempo para lazer, passamos muito tempo do nosso dia sob estresse e isso vai reverberar no nosso organismo de diversas maneiras. Por isso, tratar a obesidade como uma pandemia, pensando principalmente nessas causas sociais, é muito importante para que a gente possa buscar aí um combate que passa sim por uma melhoria significativa na qualidade de vida. Isso faz com que diversas cidades, que diversas políticas de saúde comecem a ser propostas, né, em âmbitos federal, estadual e municipal em diversos países, como ciclovias, como a criação de mais parques, como campanhas como Dia Sem Carro, porque tudo isso pode influenciar em questões que vão levar à obesidade. Tá tudo interligado. Então, quando a gente pergunta se a obesidade é ou não uma pandemia, se a gente parar e pensar que a obesidade é um reflexo de um adoecimento social, então não estou tratando o obeso como doente, eu estou tratando um cenário global mais amplo, então eu posso realmente ter uma coerência muito grande nessa tratativa de obesidade e pandemia. E aí é hora da gente falar de um tema que é bastante delicado e bastante significativo, que é a obesidade infantil. A questão da obesidade infantil, ela entra num tópico à parte, porque ela tem aí uma série de fatores que fazem desse quadro algo muito mais grave, muito mais preocupante do que a obesidade em adultos. Por que isso? Porque a criança ela é suscetível à criação de hábitos. Ela é educada muitas vezes pelo exemplo dos pais. Então, o primeiro ponto que a gente precisa abordar aí é o fato de que pais que se alimentam mal, obviamente, criam crianças que também se alimentam mal. Por que isso? Porque quem imprime o padrão de consumo dentro de uma casa
são os adultos. Então, se os adultos consomem alimentos ultraprocessados, se eles consomem poucas frutas, poucos legumes e poucas verduras, se comem bastante coisa, se vão bastante a fast foods, né? E aí também não fazem horários de refeição demarcados, a gente educa as crianças exatamente nessa rotina. E uma criança que desenvolve obesidade, ela terá riscos muito maiores de ter na sua fase adulta problemas de coração, né, problemas cardiovasculares, diabetes, problemas nas articulações, problemas metabólicos, problemas endócrinos e tudo mais que essa obesidade pode trazer. Então a criança ela é suscetível a um risco causado pela obesidade muito maior do que aquele adulto que fica obeso depois dos seus 30, 40 anos de idade. Tá? Então é o primeiro ponto que a gente precisa colocar. A segunda coisa é que a criança também ela é extremamente suscetível a impulsos externos, sem ter uma possibilidade, uma vivência para que ela possa discernir aquilo que é viável e aquilo que não é viável. Um bom exemplo é a questão das propagandas, e é esse realmente o tema que foi explorado na redação de um dos Enems dos anos anteriores. A propaganda, quando chega para um adulto, por mais que o adulto sinta vontade de consumir aquele produto que foi divulgado, ele consegue entender que ele não tem, às vezes, o poder econômico para poder consumir, ele consegue entender que aquilo pode fazer mal, que é uma questão exclusivamente de prazer, ele consegue fazer um filtro que é muito maior e muito mais eficaz que o filtro que uma criança pode fazer. A propaganda, quando ela é voltada para o público infantil, ela gera exclusivamente o desejo de consumo sem reflexão e sem análises de possibilidade. Então, quando a gente tem uma propaganda para o público infantil dizendo que ela precisa comer tal coisa, que ela precisa ter tal brinquedo, que ela precisa ter tal acessório, a criança quer ter propriamente dito, de uma maneira bem tranquila e bem simples. É o desejo da posse, é o desejo do consumo. Pensando nisso, inclusive, muitos países proibiram propagandas para criança. E esse projeto trouxe aí uma grande polêmica quando começou a ser abordado nos países. A França, se eu não me engano, é um dos países que tem uma das leis mais severas em relação a isso, mas isso é visando a criação de adultos mais saudáveis e também uma forma bastante eficaz de se combater a obesidade que pode ser desenvolvida a partir da infância. No Brasil, nós não temos bem essa proibição. A gente tem aí algumas deliberações do CONAR, algumas que até tem valor legal, mas ainda a gente não tem essa proibição. Mas a gente começou a ter alguns avanços. Por exemplo, o McLanche Feliz agora, ele tem um outro tipo de propaganda e a compra do brinquedo que vem junto não é necessariamente veiculada à compra do alimento. Você pode chegar no balcão do McDonald's e comprar só o brinquedo. Por quê? Porque o consumo do alimento não está mais associado, buscando uma alimentação mais saudável. Então você tem aí uma série de avanços legais, né, que evitam que propagandas como essas que eu vou mostrar agora para vocês possam ser veiculadas. Compre batom, compre batom. Sua mãe vai virar uma caçadora de Pokémon. Junto com o Guaraná Antártica Caçulinha, que você adora, você leva uma incrível miniatura do Pokémon Surpresa. O quê? Leite condensado caramelizado, com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. Mas o meu salgadinho, escolhe o eu. Junto com isso, né, com a ausência desse tipo de propaganda que tem uma maneira
imperativa de tratar a criança, né? Então é o consuma, né? Consuma, você precisa consumir, ou se você consumir, você vai ser transportado para um mundo mágico. A gente tem também, em conjunto com isso, campanhas que começam a ser proliferadas em toda a sociedade para que as crianças possam brincar em espaços abertos, largar um pouco a diversão do interior de casa, né? Então fazer mais contato social pessoal com seus colegas, né? Desenvolver brincadeiras que possam realmente trabalhar o ambiente, fazer relações, cognições no ambiente externo, e com tudo isso a gente acaba gastando mais energia e melhorando a sociabilidade das crianças. Então existe aí uma série de fatores que são importantes quando a gente trata o tema obesidade. A gente desmistifica aquela ideia que é só comer demais e ganhar peso, a gente desmistifica aquela ideia que é exclusivamente um quadro de saúde biológico, ou seja, orgânico, e sim passa também por uma questão social, né, e global, e a gente começa a ter ideia também da necessidade do desenvolvimento de hábitos, não só para nós, adultos, né, e jovens, como também, para exemplo, nas crianças. Para a gente finalizar, eu vou avisar você que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo alguns links com matérias que tratam um pouco mais tudo que a gente falou aqui e possam te dar aí maior repertório para desenvolver este tema. Lembro também que no nosso Instagram, o @renologia, as imagens que eu produzo para o canal sempre são colocadas lá, sempre com textinho, para que você possa também utilizar o Instagram para poder estudar. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu me despeço de vocês, deixando um grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!